Bom, nesta série de entrevistas especiais, contando um pouquinho das histórias que o rádio não contou, que os microfones não contaram, hoje nós recebemos aqui na TV Uniso e Rádio Uniso, Hidalgo Neto. Hidalgo, bem-vindo à Universidade de Sorocaba, tenho o prazer de te receber aqui. Universidade de Sorocaba, Rádio e TV Uniso, para a gente contar um pouquinho das histórias que o rádio não contou, as peripécias de Hidalgo Neto. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Douglas. Obrigado para você, para o Luiz, para todo o pessoal, toda a equipe da Uniso. Hidalgo Neto hoje é diretor da rádio comunitária Rádio Super FM aqui em Sorocaba. A gente vai falar um pouquinho, aliás, vamos falar muito sobre a Rádio Super aqui de Sorocaba, uma das primeiras rádios comunitárias do Brasil, mas eu quero que você comece falando do seu início. Quando que foi que tudo começou para o Hidalgo Neto no rádio? Olha, eu tinha um amigo que queria fazer o curso de locução, me chamou, né, falou, vamos fazer o curso de locução. Eu sempre tive vontade, mas não me ligava muito. Aí eu fui, na época tinha um teste, eu passei no teste, meu amigo não passou, pensei até em solidariedade a ele não fazer o curso, falei, puxa vida, mas ele estava louco para fazer o curso, eu entrei meio no embalo, né? Acabei fazendo o curso, tinha vontade de me profissionalizar, comecei na Rádio Clube, com o Vicente Caetano, programa Flor do Cafezal, e o interessante é que quando você sai, eu acho que talvez até hoje aconteça isso, na inocência, quando você sai de um curso, você acha que você vai fazer o que você quer. Cara, eu gosto de esportes, eu já vou direto para o esporte, ou então eu gosto de rádio jovem, vou direto para a rádio jovem, e eu achava, na minha inocência, que eu sabia, eu tinha condições de fazer a rádio jovem. Na época, a rádio jovem em Sorocaba era a Rádio Vanguarda, então era meu sonho estar na Vanguarda, mas fui para clube fazer Flor do Cafezal, música raiz, sertanejo raiz. Para mim foi um aprendizado incrível na Rádio Clube, né? E tenho uma gratidão incrível até hoje e sempre faço questão de citar o Vicente Caetano, né? Muita gente não fala, mas um dos grandes nomes, revelou muita gente, não só para o rádio em Sorocaba, né? Ele tinha a caravana do Flor do Cafezal, tinha apresentadores, dançarinos, dançarinas, era muito legal e revelou muita gente naquela época. E aí você começou na Rádio Clube, e tem passagens aí por outras emissoras de Sorocaba. Quais foram as emissoras que você passou? Eu vou contar um pouquinho de cada uma dessas emissoras, rapidamente. Sim, Vanguarda M, tive o prazer já no finalzinho fazer Convite Matinal, né, que era um programa que nos anos 70 era um negócio absurdo, todo mundo ouvia. Tive o prazer de fazer alguns dos programas do Convite Matinal, como folguista, na Vanguarda. Depois Nova FM, fiquei um tempo lá fazendo jornalismo, Cláudio Dias Batista, a equipe que ele montou lá, e uma pequena experiência na 103, quando fizeram o Giro 103, a gente saiu da Nova. Ainda Rádio Rock. Ainda Rádio Rock, para poder adaptar a linguagem, mexer um pouquinho e colocar uma linguagem local, que eles retransmitiam de São Paulo. Nessas passagens, Rádio Vanguarda, você trabalhou como locutor lá fazendo o Convite Matinal. Isso na época ainda do Carlos Cook, na época do Carlos Pepper, como é que... Ou você chegou a trabalhar com os dois, ou com nenhum deles? Não, já tinham passado, eles já tinham passado. Carlos Cook, inclusive, foi ídolo nos anos 70, né? Então, era um locutor muito conhecido nos anos 70. Tá. Aí você, nesse meio tempo todo, você resolve que, opa, eu acho que eu posso ser diretor de uma rádio, eu acho que eu posso ser dono de uma rádio, eu acho que eu posso... Chegou um momento de eu dar um passo adiante. Como é que foi a ideia, a concepção da Super FM, Hidalgo? Foi por acaso, Douglas. Tinha um ministro na época, não recordo o nome, ele disse que todos os pedidos de concessão que entrassem no Ministério das Comunicações iria conseguir uma concessão. É lógico que era alguma coisa eleitoreira, era alguma coisa para chamar atenção, isso não era realidade. E a gente montou o projeto da Rádio Super e colocamos no ar, ficamos um ano e meio
sem autorização, funcionando. Foi o start aí da Rádio Super, né? Então a gente viu que dava para fazer. Aí eu pedi a concessão antes de ter uma lei regulamentando as rádios comunitárias. O Brasil era um dos únicos países no mundo que não tinha regulamentação para a rádio comunitária. Essa lei, a 9.612, veio em 1998. Eu pedi a concessão em 1997, com uma medida provisória do Fernando Henrique Cardoso, que era o presidente na época. Todos os pedidos que estavam no Ministério das Comunicações, naquele momento, com aquela medida provisória, tinham autorização para ir para o ar. Então, a Super, na realidade, ela não entrou exatamente com a 9.612, ela entrou através de uma medida provisória do presidente Fernando Henrique Cardoso. Isso, aí como a gente já estava com o pedido, a gente deu sequência à regulamentação para a Lei 9.612, já tinha as normas, já estava tudo pronto, e essa concessão veio em 2000. E a gente esperou até 2002 para montar equipamentos, o espaço, né, para poder ter uma estrutura mínima para colocar a Rádio Super no ar. Hidalgo, se não me falha a memória, se não me engano, eu acho que você é o primeiro radiodifusor que a gente está conversando, está recebendo aqui. Nós já tivemos técnicos, né, que fizeram a montagem propriamente dito de emissoras de rádio, e inúmeros locutores, inúmeros talentos já passaram por aqui, mas se não me falha a memória, empresário do ramo radiodifusor, você é o primeiro. Como é que foi essa correria, essa corrida para montar, para se colocar? Você se vê com um documento na mão que você tem autorização para operar e olha aquilo e fala, agora eu tenho que correr atrás dos melhores equipamentos, os quais eu tenho, obviamente, condições de colocá-los, e profissionais à altura para começar a colocar isso aí para rodar. Isso tem que começar a funcionar. Até porque a rádio comunitária, para quem não conhece, até você explicando um pouquinho melhor, a rádio comunitária ela tem toda uma responsabilidade a mais com a comunidade, com aquela região onde ela está inserida, onde ela está operando, né, Hidalgo? Sim, uma situação muito nova para a gente, né, em todos os sentidos. Porque você era ao mesmo tempo um locutor da rádio, por outro lado patronal, a gente tinha muitos problemas em relação a isso, né? Eu agia um pouco como empregado e um pouco como patrão, né? Então era uma situação bem difícil. E essa situação nova trouxe muitos desafios para a gente. Por quê? Não tinha outra rádio comunitária para a gente se espelhar. Se você já, por exemplo, sai uma concessão hoje, você tem milhares de rádios comunitárias no Brasil inteiro para você tentar pensar melhores ideias, tentar montar um projeto, né, fazendo uma compilação de tudo que você vê por aí. Nós não tínhamos, nós éramos os únicos. E havia também uma espécie de um assombro de algumas pessoas. Será que é verdade? Será que essa rádio tem concessão? Será que não é uma rádio pirata que está no ar? Então, muitas pessoas duvidavam. E a gente tinha que, ali, como você falou, arranjar profissionais. Como? Sem dinheiro. Aí surgiu a oportunidade de revelar muita gente ali na Super por causa disso, né? Eles prestavam, de alguma forma, serviço para a rádio e a rádio profissionalizava esses locutores. Parte publicitária, se criou uma lenda de que o termo era o que não pode. Nós nunca tínhamos o que pode, nós tínhamos o que não pode. Não podia fazer anúncio, você não podia falar ao telefone. Isso não era real. Isso era uma fake news criada e a gente sabe, né? Você contando uma mentira muitas vezes, para alguns se torna verdade isso. Então, rádio comunitária, mas não posso ir num comércio, mas fulano lá da rádio tal me falou que eu não posso pôr o anúncio lá, porque você não pode falar nem o que eu vendo, né? Você não pode dar o número do meu telefone, você não pode falar que o meu pãozinho hoje está na promoção. Isso não existe. Como você vai pegar um comércio de bairro, e a gente teve problema, eu sempre uso esse exemplo, nós tínhamos um patrocinador chamado Linhartes. Então, se você pegar 6, 7 pessoas agora e fizer uma enquete, o que é Linhartes?
né? Se eu não posso falar o endereço, se eu não posso falar o telefone, não posso falar o que a pessoa faz. É uma loja de linhas? É uma loja de artes? Vende quadros? O que faz isso? Né? Era uma loja de costura. Era uma loja que fazia vestidos, fazia concertos, coisas assim. Então, era uma coisa que deixava a gente travado, sabe? Até pouco tempo, a rádio comunitária foi muito travada por fake news de que não podia isso, não podia aquilo, você não pode fazer isso. E a gente depende comercialmente de anunciantes, patrocinadores, como qualquer rádio, né? Dificilmente você vai sobreviver sem condições mínimas de você pagar sua conta de luz, de você investir, algum equipamento que quebrou, você consertar, comprar, modernizar, né? Então tinha muito essa trava que foi imposta. A gente sabe dos deputados, senadores no Brasil, grande parte tem emissoras de rádio no Brasil inteiro, né? Então para eles não era interessante que as rádios comunitárias se proliferassem, né, e tirassem anunciantes, que de alguma forma tirasse audiência, e eles não queriam dividir isso. Então se montou assim uma cartilha de fake news para travar as rádios comunitárias. Então quem começou como a gente, puxou realmente a boiada, né, foi uma situação muito difícil para conseguir manter. Não é fácil, o pessoal acha, que legal, conseguiu uma concessão, sentou na cadeira, ela está fazendo um programa de rádio. Não, tem muita coisa envolvida, né? Os outros horários, produção de conteúdo, como manter tudo aquilo. Né? Então foi uma situação bacana que a gente conseguiu aprender muito com isso também, viu, Douglas? Hidalgo, nessa sua corrida, ainda falando, né, da implantação, da chegada da Super FM aqui em Sorocaba, foi a Super FM, primeira rádio comunitária do estado, consequentemente de Sorocaba, e abriu portas para muitas outras. Nós temos aí Nova Tropical FM em Votorantim, que é região de Sorocaba, nós temos enfim, a Legal ou Cultural FM, que fica no Parque das Laranjeiras, também aqui em Sorocaba, tem a Fox Rock, que também é aqui de Sorocaba, e entre outras emissoras que chegaram, mas que tiveram como um apadrinhamento, vamos dizer assim, da Super FM. Sim. Mas para que isso tudo acontecesse, Hidalgo Neto precisou ir algumas vezes para Brasília, e fazer visitas lá no Congresso Nacional. Eu sei de histórias aí, eu quero que você me fale se isso é lenda ou não, de colocar uma galera no busão e ir daqui para Brasília para poder conseguir fazer com que isso se tornasse uma realidade. Sim, sim. No início, antes até da lei, nós já tínhamos um fórum chamado Fórum Democracia na Comunicação. A gente se reunia no porão do Sindicato dos Químicos, no centro, porque havia uma perseguição em relação às rádios que nem estavam no ar, podiam até algumas estarem no ar, eu não estava no ar, né? A Super não estava no ar na época, mas havia uma repressão em relação às rádios comunitárias. Então a gente precisava, entre aspas, se esconder no porão do Sindicato dos Químicos para conversar entre o grupo que queria fazer esse projeto das rádios comunitárias, né? Como montar essas rádios, como buscar a parte legal disso. E quantas viagens a gente fez para Brasília, São Paulo, muitos projetos em São Paulo, né, que a gente buscou, que tinham algumas associações que estavam liderando as rádios comunitárias no estado de São Paulo. Mas a gente foi para Brasília uma vez, ficamos 2 dias em Brasília sem banho, né? A maioria não tinha dinheiro para poder ficar no hotel, então a gente fomos de van, e eu participei do dia da votação da Lei 9.612. Eu estava lá quando a lei foi promulgada, né? O deputado que originalmente fez a lei, que era para assinar a lei, ele ficou com medo. Eu acredito que ele tenha ficado com medo de bater de frente com os barões da comunicação no Brasil inteiro. Então foi um suplente, descendente de coreanos, o nome dele é Kyu Lee-ha. Então esse deputado foi o deputado que assinou a Lei 9.612. Eu estava lá no dia, em Brasília, na assinatura da Lei da 9.612. Para mim foi um grande orgulho
acompanhar tudo isso. E os perrengues, Hidalgo, nessa trajetória, nessa ida pelo menos até Brasília, você disse aí, algumas pessoas não tinham dinheiro para ir para um hotel, de repente para comer, alguma coisa assim. Tem perrengues, tem histórias boas que devem ser contadas e que você lembra, quando você encontra com alguém que esteve com você naquele dia, ou naqueles 2 dias, fala assim, você lembra daquele pão com mortadela que a gente comeu lá embaixo da rampa do Congresso Nacional, enfim, da rampa do Planalto? E aí, histórias? Sobraram poucos, Douglas, sobraram poucos. Assim, e eu tenho muito orgulho da minha raiz, sabe? Eu acho que uma pessoa que não valoriza a sua raiz, eu acho que é uma pessoa que não tem muito conteúdo. E muita gente, às vezes, tem vergonha de falar sobre isso. Eu acho que quando você busca alguma coisa na sua vida, não só em relação à rádio, a sua vida pessoal, você passa alguns perrengues, né? E eu acho que você tem que valorizar, você não pode negar aquilo, né? Muitos hoje negam isso, né? Imagine que eu fui para Brasília lá de van, comi pão com mortadela, não teve almoço, não tinha como tomar banho, que a gente não conseguiu parar em hotel, né? Então, eu tenho orgulho de tudo isso, sabe, Douglas? Eu olho para trás e eu vejo muitas coisas boas que eu pude tirar com aprendizado pessoal, né? E também que, de alguma forma, todo esse movimento de milhares de rádios comunitárias no Brasil, tem gente que não sabe nem como começou o movimento de rádios comunitárias. Eu pude participar desse início, né? Quantas pessoas vinham do Espírito Santo, Bahia, Maranhão, aqui para Sorocaba, para perguntar. De repente estava lá na frente da Super uma pessoa estranha, tudo, viu? Eu sou do Maranhão, eu vim aqui para perguntar como funciona, como você fez para conseguir a concessão. Então, a gente conseguiu dar esse start para muita gente, né? E hoje esse movimento da rádio comunitária, hoje mais respeitado, né? Graças aos perrengues do início que todo mundo teve, né? Então, eu sou muito grato, viu? Muitas pessoas torciam o nariz para mim, né? Era mais ou menos aquele cara, não sou um cara abertamente de esquerda hoje, né? Mas parecia aqueles caras que faziam protesto de esquerda, aquele cara que ficava, né? Então muita gente fala, poxa, esse aí é agitador, né? Ele faz movimento de rádio comunitária, faz caravana para ir para Brasília, né? Ele bate de frente com algumas pessoas que são contra o movimento, mas não tem nenhuma vergonha disso hoje, sabe? Eu tenho orgulho da minha raiz, passei em algumas rádios em Sorocaba, mas meu orgulho hoje a experiência que eu adquiri numa rádio comunitária, o aprendizado que eu tive numa rádio comunitária, as oportunidades que eu dei para outras pessoas em uma rádio comunitária. Então, não tenho vergonha nenhuma disso, pelo contrário, eu tenho muito orgulho disso. Mas isso como você disse, né, uma situação que realmente o ser humano precisa se orgulhar mais do que já viveu, porque, obviamente, as coisas ainda já viveu, mas histórias ainda estão sendo contadas. Sim. E vão ser contadas. Eu costumo dizer aqui com os entrevistados que nós somos, e a gente quando vai fazer um curso de rádio, a gente é sempre intitulado dessa forma: o locutor é o vendedor de sonhos. Sim. Muitos sonhos já foram vendidos, né? E nesses sonhos que já foram vendidos, Hidalgo, você é um dos caras que ainda vende os sonhos de uma forma tradicional. Você é um comunicador que traz o AM ainda, aquela comunicação, aquela linguagem do rádio AM para o FM. O AM está migrando para o FM e muita gente fala, vai morrer. Não, eu não acredito nisso. Como é que e como que nasceu isso, de trazer essa forma antiga ainda de vender sonhos, ou seja, a forma tradicional de comunicar do AM para o FM? Você sabe que a gente adiantou as coisas, né? Hoje, eu acho que a tendência é essa. Você vê, tem locutores fantásticos de AM que vão ter que migrar para o FM, né? Vai ter que fazer uma adaptação para isso, e a gente já faz isso há muitos anos, né? O ouvinte, na minha opinião, ele quer a comunicação. Ele quer ter um amigo no rádio, ele quer um cara que informe ele de uma forma firme, que seja com credibilidade, né? Ele quer, às vezes, uma palavra que melhore o dia dele. Não é uma crítica ao FM tradicional, né? Mas eu acho impessoal
o FM como foi montado desde os anos 70, no início, aquela locução muito rápida, a padronização. É bonito para nós que somos de rádio, é muito legal, é gostoso. Mas para o ouvinte, eu acho que é impessoal. Eu prefiro a comunicação, né? Eu prefiro algo que o ouvinte... você pode até fazer uma comparação. Um dia perguntar para um ouvinte, você lembra dos locutores da rádio tal, nos anos 90, anos 2000? Aí uma rádio com locução FM, totalmente padronizada. E você lembra da rádio tal, dos anos 2000, que conversava mais com o ouvinte? Ele vai se lembrar muito mais do comunicador, não do locutor, né? E eu prefiro essa locução comunicando, viu, Douglas? Sem tirar, é lógico, nenhum mérito da locução tradicional de FM, que é muito bacana, né? E também são poucos que conseguem fazer com qualidade esse tipo de locução. Tem que saber fazer, né? Mas eu prefiro a comunicação. A Super FM e o Hidalgo Neto tem uma história também muito bacana com o esporte de Sorocaba. Uma das suas paixões, além, obviamente, do rádio e tudo mais, é o Esporte Clube São Bento. A gente sabe que você tem um carinho muito grande pelo São Bento. A Rádio Super também transmitindo alguns jogos do São Bento e mantém já há muito tempo uma equipe, hoje só de futsal, tem campo também, como é que tá? Porque me lembro bem, na minha época era uma equipe só de futsal. A Super tem um DNA esportivo, né? Eu acho que a gente passou isso para a rádio. Eu desde criança eu sou são bentista, meu avô foi conselheiro do São Bento, me incentivava a ir no estádio. Eu ia pequenininho, com 10, 11 anos, eu ia sozinho para o estádio, né? Até hoje eu me pergunto como deixavam eu entrar sem um adulto junto. Mas eu ia nos jogos, fundei a torcida Sangue Azul, né? A Sangue Azul foi fundada por mim e minhas duas irmãs, então o São Bento está na nossa história. E na rádio a gente mesclou isso, né? Esse amor pelo São Bento, mas de uma forma profissional, trazendo informações, trazendo a transmissão, trazendo a cobertura. E não só o São Bento, né? A Super teve um projeto de fazer o basquete. Quando a Liga Sorocabana entrou no Novo Basquete Brasil, a Super transmitiu muitos jogos, né, da Liga Sorocabana. E na raça, né? Porque nós precisávamos de patrocínio, Então era uma correria tremenda. E socialmente a Super montou um projeto de esportes, é mantido pela rádio, mas quem coordena é a Laura Hidalgo, né, minha irmã, e ela faz um trabalho muito legal mesmo. E até hoje parou na pandemia, mas agora retornando o projeto. Já ganhou Cruzeirinho, já ganhou várias competições tradicionais na cidade, né? Faz parte da Liga Sorocabana de Futsal. Então o projeto tá vivo, né? E muito bem feito ainda. A rádio tem orgulho de fazer esse projeto social. Muitos meninos foram retirados da droga, da rua, de algumas outras coisas que não é ser bom para a vida deles, né? E esse projeto ajudou muitos desses meninos. Temos 2 hoje formados em Educação Física que passaram no projeto, né? Eles falam sempre, quando encontram com a gente, só fiz Educação Física, hoje sou um profissional da Educação Física por causa do projeto da rádio. Isso é muito legal a gente ver que, de alguma forma, não importa quantos, se foram 2, 3, se foram 50, o que importa é que a gente mudou vidas, né? Então aí não tem número, o importante é mudar a vida das pessoas para melhor. Esse é um grande papel do rádio, né, Hidalgo? O papel não é só o papel de entreter e o papel de informar, mas é esse papel social. Esse é o grande papel do rádio, do veículo rádio como um todo, porque por meio deste entretenimento, desta informação, ou então de projetos sociais, projetos como esse que a Super mantém, as pessoas, vidas são mudadas, as pessoas são resgatadas e tudo mais. Você entende desta forma também, como esse sendo realmente o grande papel do rádio? É uma das grandes funções. Se você pegar aquela frase histórica do Roquete Pinto, né, que foi um dos precursores do rádio no Brasil, ele fala ali que o rádio é o professor de quem não pode ir à escola, é o médico de quem não pode ir até o médico. Então tem tudo isso, o rádio tem essa função. Eu acho que a gente tem que colocar na cabeça, principalmente os profissionais de rádio, né, que você pode viver do rádio.
Porque você é profissional, você tem que ganhar pelo rádio, mas você tem que também viver para o rádio, né? Então você tem que fazer com que o rádio melhore e que se insira nessa parte social. Nós temos uma responsabilidade muito grande atualmente, por exemplo, né? Eu acho que os locutores de rádio, comunicadores em geral, não podem ficar isentos, totalmente isentos do que acontece no país politicamente, de todas as formas. A gente está passando num momento histórico, tem guerra, Rússia, Ucrânia, né? Então, nós não podemos manipular o ouvinte, mas nós não podemos estar totalmente isentos. A gente precisa, de alguma forma, mostrar o que realmente está acontecendo para o ouvinte, né? Você não pode fazer um negócio tão neutro, com medo, de alguma forma, você ser tendencioso, né? E você tem que achar esse meio termo de informar, né? Ter sua responsabilidade social sem ser tendencioso, sem manipular o ouvinte. Hidalgo, desses 20 anos de Super FM que está operando, obviamente teve algum momento aí que deu uma dor de barriga, que você olha e você fala, meu, e agora? O que eu faço? Seja a energia que acabou no bairro, na região onde a rádio está inserida, seja alguém que despretensiosamente foi lá e desligou o transmissor ou o equipamento de som, enfim. Conta pra gente uma história engraçada dessas aí que chegou a dar dor de barriga no Hidalgo. Puxa vida, são tantas, né? São tantas dificuldades durante esse tempo, mas que depois que passa é um prazer pela experiência que a gente passa. Teve muitas. Eu acho que as coisas mais interessantes aconteceram no ar, né? Às vezes as falhas que a gente tem, e ao vivo, você não tem como voltar. Esqueceu o microfone aberto? Eu tive uma vez um problema de saúde, fui internado 5 dias, alguma coisa assim, deixei a rádio. Quando eu voltei, eu tinha um ouvinte que todos os dias, e tinha um termo que eu não gostava, que era chacoalhar os esqueletos. E eu tinha um ouvinte que todos os dias falava, manda música para mim, mas eu quero que você fale que é para eu chacoalhar os esqueletos. Era uma senhora. E eu falava, né, para agradar o ouvinte, eu falava. E nesses 5 dias que eu fiquei fora da rádio, eu voltei. E mandei uma música para essa senhora, brinquei com ela, falei, chacoalha os esqueletos aí, que é a sua música, né? Aí quando eu percebi, tinha 4 pessoas da rádio no vidro do estúdio, fazendo sinal negativo, que não era para eu falar, não era para... Aquela senhora tinha morrido naqueles dias. E você imagine uma pessoa falecida, eu mandar a pessoa chacoalhar os esqueletos, né? Então, foi uma situação muito difícil, eu não sabia exatamente como eu me desculpava daquilo. Aí a nora daquela senhora ligou na rádio, pediu para falar comigo, olha, Hidalgo, foi muito simpática, né? Acho que não ficou chateada, percebeu talvez que eu não soubesse. Falou, olha, minha sogra faleceu faz 4 dias, então... Eu agradeço por você mandar música para ela, mas ela já faleceu. Obrigado pela forma que você tratava ela todos os dias. Então, era uma situação muito difícil e várias outras, né? Várias outras. Uma senhora que sempre ligava e eu colocava ouvintes ao vivo. Era muito popular o programa de manhã. E tinha um programa de namoro chamado Cupido, ficou muitos anos no ar, teve casamento com esse programa, tudo. E tinha uma senhora, e nós fizemos um projeto uma vez, que nós levávamos as pessoas até a rádio, fazíamos um café da manhã na recepção da rádio, tudo muito bem feito, e levava o homem e a mulher que queriam se conhecer, eles conversavam por alguns momentos, e eles iam para o estúdio depois falar qual era o resultado da conversa, se ia ter namoro ou não, né? E nós levamos um senhor, até hoje, falecido já, chamava Esvaldo, não Osvaldo, Esvaldo Bigode, a gente chamava ele, e a senhora era Dona Clarice. Eles não estão vivos, então não tem problema falar. E eles tomaram café e se divertiram, riram. Eu pensei, falei, acho que vão namorar, né? Acho que vai ser muito legal colocar os dois no ar. E era um entretenimento muito gostoso, os ouvintes adoravam. Aí eu perguntei para ele, Esvaldo, você quer namorar com ela? Ele falou, eu quero. Aí ela falou assim, olha, eu quero namorar com ele também, mas só tem um problema. O bigode dele, eu não gosto de homens de bigode. E eu simplesmente falei para ele, Esvaldo, ela ou o bigode? Ele falou, o bigode. Então ali acabou.
Fiquei sabendo que depois parece que eles namoraram um tempo, todos eram senhores, 60 e poucos anos, quase 70 anos, e parece que eles depois tiveram um tempo, um relacionamento, alguma coisa, mas eram pessoas muito simpáticas, muito, apesar da idade, muito jovens, muito ativos, né, no dia a dia deles. Era muito legal esse bloco de namoro que nós tivemos lá. Então, são algumas das histórias que a gente tem na Super, né, dessas coisas que aconteceram. Na Super e fora, e antes de chegar à Super, as pegadinhas, porque quando a gente chega no rádio, sempre tem aquelas pegadinhas, né? Você vai buscar um carbono pautado ou alguma coisa do tipo. E as pegadinhas do Hidalgo, na chegada do Hidalgo ao rádio? Uma vez na Vanguarda, e eu muito novo, né, molecão, e não tinha traquejo para as coisas, e tinha uma ouvinte famosíssima no meio do rádio. Agora, se muitos que estiverem vendo ou ouvindo, né, vão lembrar, os locutores mais velhos, uma ouvinte chamada Tigresa, né? E essa Tigresa foi um dia só para me ver na Rádio Vanguarda, né? E para mim foi assim um constrangimento muito grande, né? Porque ela era muito simpática, ela queria abraçar, beijar, e eu não estava acostumado com isso, né? Eu não sabia como era o mundo do rádio, né? Em termos de ouvintes, né? O carinho que os ouvintes tinham. E ela não passou dos limites, mas era uma senhora muito expansiva, né? E para mim, eu ouvia os outros locutores falando, né? Então, para mim, eu levei um susto dessa mulher estar lá. Ela era mais famosa que muitos locutores, né? E muitos locutores agora que estão vendo ou ouvindo vão lembrar da Tigresa. Isso, fim dos anos 80, início dos anos 90, né? Ela era muito conhecida no meio de rádio. Hidalgo, a gente está caminhando já para o final do bate-papo, mas, assim, teve algum momento na tua carreira, seja na Super, seja na 103, seja na Vanguarda, na Clube, enfim, que o ouvinte ou a ouvinte quis saber quem era o dono da voz e quando encontrou com você, olhar para você e falar assim: você é o Hidalgo? Imaginava um homem de 2 metros. Decepção, né? De olhos verdes e sorriso Colgate, aquela coisa toda. Mr. Guapo. Mais ou menos o Mr. Guapo do desenho, né? E teve aquela decepção, não? Comigo não aconteceu. Se aconteceu, é lógico, a gente não vai perceber, porque a pessoa não vai falar pra gente, né? Cara, me decepcionei com você, achei que era, né, um modelo fotográfico, é isso, né? Então, mas aconteceu com um amigo meu, que eu pude perceber, com um amigo meu, faleceu infelizmente agora na Covid, até lembrar dele aqui, o Wilson Braz. O Wilson. Né? Muito querido o Wilson. Saudosíssimo. E o Wilson trabalhou na Super um tempo e tinha uma senhora que todos os dias mandava mensagem, mandava presentes, mandava bolo. Era um negócio assim, full time, né? Era o tempo todo ela amava o Wilson. E um dia ela foi levar um presente para o Wilson, e eu falei: senta aí, senhora, um pouquinho, o Wilson já vem, ele está no estúdio, né? Eu estava na recepção e eu comecei a prestar atenção qual seria a reação dela em relação ao Wilson. Aí o Wilson passou para ir na frente da rádio, não sei se ele foi pegar alguma coisa no carro, ela olhou dos pés à cabeça o Wilson, mas eu não falei que era o Wilson. O Wilson entrou, falou bom dia para ela, tudo, ele também não conhecia a ouvinte, entrou, e ela quietinha lá. Aí o Wilson, eu falei: vou chamar o Wilson agora que ele não está mais no ar. Eu percebi que ele não estava no ar. Aí o Wilson chegou. A mulher travou. Ela olhou para o Wilson dos pés à cabeça e ela falou assim para mim: esse que é o Wilson Braz? Essa mulher nunca mais ligou, nunca mais mandou presente. Caramba. Sumiu. Talvez não pela beleza, né? Mas é que, como você falou, acredito que a pessoa... eu já tive isso, eu tentei me colocar no lugar do ouvinte. Às vezes você tem uma pessoa que você ouve muito, né? E quando você vê pessoalmente, parece que outro corpo roubou a voz do seu amigo, do seu ídolo. Essa foi ótima. Então, talvez seja essa decepção, não pela beleza, né? Locutor de rádio, assim, não é um concurso de beleza, né? Não tem muitos locutores providos de beleza. Isso eu falo por mim. Mas tem quem gosta, né? Independente de quem seja. Opa. Mas eu acho que é mais ou menos isso. É um corpo que roubou a voz
daquela pessoa que eu amo, que eu ouço todos os dias, que é meu amigo, e não se adapta com isso, né? Talvez ela memorizou só a voz, imaginou um corpo, e seria legal. Por isso muitos locutores procuram não aparecer muito, procuram, talvez para não quebrar esse encanto. Hidalgo, a Super FM, eu digo que a gente está caminhando para o final, mas vão surgindo perguntas e a gente vai até se lembrando de alguns fatos e precisa ser destacado. A Super FM, e isso eu sempre ouvi, tem o orgulho de dizer sempre que, além de ser uma das primeiras comunitárias do Brasil, a primeira de São Paulo, foi uma das primeiras emissoras a terem o seu sinal também na internet. Sim. Foi uma rádio que vem crescendo muito com isso, né? Como é que foi essa sacada do Hidalgo? Já tinha visto isso? Como é que foi essa mudança de chave, de sair de uma transmissão tradicional no FM para a internet? Assim, a gente sempre buscou alternativas para poder sair daquilo, porque eu sempre cito isso, as rádios comunitárias passaram e passam até hoje, né? Problemas seríssimos em relação a algum tipo de perseguição. Me desculpem, eu estou com um lencinho aqui, no rádio a gente pode disfarçar, né? Não tem câmera, aqui não tem como você disfarçar com câmera, é uma das coisas que o rádio é muito bom, você pode fazer até de pijama o programa, mas a gente tentou fugir de uma coisa que era uma limitação que eles impuseram às rádios comunitárias. Ou seja, 3 rádios na mesma frequência, dentro de uma cidade. Isso é um negócio, é uma barbaridade, né? Isso não existe. É a mesma coisa, e talvez a intenção deles era o quê? O movimento está crescendo, então vamos colocar todo mundo na mesma frequência, desde eles se matarem, brigarem, aí acaba com o movimento. Talvez a intenção fosse essa. Vamos supor, nós aqui somos amigos. Muito amigos, mas coloca a gente num quadrado de 1 metro, 1 metro quadrado, a gente vai ter que tomar as refeições ali, vai ter que tomar banho ali, vai ter que fazer... Você acaba se matando com as pessoas, seus amigos que estão ali. Então eles tentaram fazer isso, colocar todo mundo na mesma frequência. Chegou um momento em Sorocaba que tínhamos 4 rádios na mesma frequência e hoje isso acontece, existem 3 rádios na mesma frequência em Sorocaba. Sou totalmente contra isso. Aí vem com aquele discurso de que, não, mas rádio comunitária tem que pegar só ali no bairro. Não concordo, sabe? Não concordo. Você ouve só a rádio do seu bairro, a rádio comunitária, às vezes você ouviu, a escola do bairro pegou fogo, seu filho estuda lá. Como você vai saber o que aconteceu com o seu filho, com as coisas? Você vai tentar se informar pela rádio se você não conseguir uma informação de um parente, de um amigo, né? Então, se a rádio está fechada ali, não tem como. Então, o que nós fizemos? Vamos para a internet. Existe o tal do streaming. Na época, era horroroso o streaming, travava, ficava 2 horas, às vezes, num trecho de uma música só. Era muito ruim o streaming. Nós entramos já em 2000 com o streaming. Não tinha... Sorocaba, acredito que nenhuma rádio. Eu acho que uma rádio que quase paralelamente entrou com a gente na internet, foi uma pioneira, foi a Rádio Fritura, era uma rádio que já tinha na internet, mas as rádios comerciais de outras rádios não tinham o sinal da internet. Então nós pusemos um streaming, era um streaming que estava aos poucos melhorando, mas ainda travava muito, e eu achei legal que o jornal Bom Dia, na época, nem sei se tem ainda, acredito que não tenha mais jornal Bom Dia aqui em Sorocaba, o jornal Bom Dia fez uma matéria, primeira página lá de Sorocaba para o Brasil, né? E mostrou a audiência, o radios.com.br já tinha um ranqueamento das rádios, super muito bem colocada. Aí no outro dia o dono da empresa de streaming, que alugava esse streaming pra gente, foi lá e dá, olha, você não vai ficar chateado comigo, mas todas as rádios de Sorocaba ligaram na empresa para colocar a rádio na internet, por causa de uma matéria que viram no jornal. Você não vai ficar chateado se eu fizer isso? Eu falei, não, desde que você me dê pelo menos 1 ano de streaming gratuito, né? Eu que praticamente indiquei indiretamente as outras rádios, e foi assim, né? E a rádio cresceu muito. Até hoje a Super é a única rádio, entre todas em Sorocaba, a participar de um Top 10 Brasil,
né? Top 10 Brasil só com carreta na frente, Globo Rio, Globo São Paulo na época, CBN, Itatiaia, Belo Horizonte, e a gente ali, né? Os pobres na festa do rico, em 8º lugar num Top 10 Brasil. Chegamos 2 vezes a Top 10 Brasil, segundo o portal radios.com.br, está documentado, né? A gente tem essas informações. Nenhuma rádio de Sorocaba, da região de Sorocaba, conseguiu entrar em Top 10 Brasil até hoje. E a Super, por enquanto, é a única a entrar nesse Top 10. Era um ranking diário. Quantas pessoas, quantos locutores, mais ou menos, foram formados aí pela Super FM nessa história, nesses 20 anos de operação da emissora? Muita gente, eu não tenho como calcular. Alguns nomes que hoje estão brilhando aí nas rádios do Brasil e do mundo, até porque eu digo no Brasil e no mundo, porque Sorocaba é um grande celeiro de talentos para o rádio, sempre foi. Sim. E temos ainda muita gente que saiu de Sorocaba e hoje está em São Paulo, e a gente sabe que está em São Paulo, está no mundo, né? Sim, tá. sim. Então, alguns nomes desses que saíram da Super, que passaram pela Super e que já estão brilhando por aí. Olha, tem alguns nomes que eu não gosto de falar, que eu prefiro que a pessoa fale, né? Mas temos uns nomes como hoje Edgar Dávila, coordenador da Top, começou com a gente, muito novo, algumas histórias muito bacanas em relação ao início do Edgar no rádio, né? Ele chegou a desistir uma vez, porque ele foi promovido a repositor no mercado que ele trabalhava, tive que conversar com os pais dele, com a mãe dele na época, né? Continua, você vai conseguir. Inclusive, o nome Edgar Dávila, você que apadrinhou. Sim, né? o Dávila, sim. Ele, o Edgar, Edgar, não vai ficar bravo em falar seu nome aqui. Edgar Tadeu Moreira. Não tem como fazer no rádio. Como meu nome não tem como ir para o rádio. Então foi criado Hidalgo Neto. E do Edgar, da Solange Solis, né, de vários outros, a gente participou aí nessa mudança de nome, né, para poder transformar em um produto. Isso é histórico, na Bíblia tinha isso, né? Deus trocava o nome, né? Trocou não lembro se era Jacó para Israel, ele mudava Saulo para Paulo. Então, eu acredito que isso seja uma coisa do ser humano, né? Talvez até dada por Deus. É um produto, né? Se Deus como ele é perfeito, né? Ele é o maior marqueteiro do mundo, ele é o maior tudo, todas as profissões ele é o melhor. Então, se ele mudava os nomes para melhorar a imagem, para melhorar o produto em si, a gente também tem que fazer isso, né? Então, não dava para colocar o Edgar Tadeu no rádio, então passou a ser Edgar Dávila, né? Achei, inclusive, na lista telefônica o Dávila. Obrigado para quem emprestou esse nome, né? Aí para a gente poder pôr Edgar profissionalizando no rádio com o Dávila. Solange Girardelli, a Solange Solis. Na época tinha uma novela chamada A Pícara Sonhadora. Nome ruim para novela, né? Mas tinha um shopping chamado Solis. Aí eu dei uma zapeada na TV, vi lá Shopping Solis, falei Solange Solis. Aí foi Solange Solis, está aí até hoje, né? E eu acho legal isso porque isso impulsiona, que o locutor não é só a voz, não é só a pessoa, é um produto também que tem que ser vendido e o nome precisa. Não adianta ter um produto bom com a embalagem boa, mas com um nome ruim, né? E a gente precisa ter esses produtos melhorados. Então foi o que aconteceu com vários outros. Thiago Pratini, que é o Thiago Dias hoje, né? Mas ele não tirou o Pratini do nome. Então tem muitos outros que a gente mexeu nesses nomes e que bom, né? Que eles tiveram sucesso, hoje estão levando a vida deles profissionalmente e eu fico muito feliz por isso. Muito legal. Hidalgo, muitas histórias já foram contadas aí. O rádio mudou muito desde o seu início, desde a sua chegada ao rádio, mudou muito? Não, está mudando agora. Eu acho que nós ficamos muito tempo parados na ideia do rádio dos anos 70 e 80. Em 80, principalmente, 80 e pouco, onde o FM apareceu, a gente ficou ali. Tem locutor hoje que está com a ideia nos anos 80. Gente, passou. Isso aí passou. O rádio está mudando. Nós hoje que trabalhamos em rádio, trabalhamos com comunicação, as pessoas não se tocam que nós estamos fazendo história. Nós estamos no momento histórico do rádio,
né? Porque o que se pensa hoje, mas o rádio já mudou, né? O rádio está transmitindo na internet. Não, não é só isso. O rádio mudou em tudo, em tudo. Parte comercial hoje, como a rádio vai sobreviver, eu acredito que aqui a 4, 5 anos, algumas rádios vão ter problemas seríssimos financeiros. Rádios que hoje estão estabilizadas. Por quê? Estão ali parados só na publicidade comum. Essa publicidade ainda sustenta muito bem algumas rádios. Isso é legal, principalmente algumas com abrangência muito, muito alta, muito grande, né? com um bom nome, ainda está sustentando. Mas hoje, se você for analisar, o rádio está caindo no investimento das empresas, das agências. Eu vi uma matéria no PropMark, que é uma revista especializada em propaganda e marketing. O primeiro trimestre de 2021, nós tivemos um ranking em que o rádio aparece em investimento em publicidade em 5º lugar. O rádio, que foi o segundo por décadas atrás só da TV, hoje está em 5º lugar. Pede primeiro para a TV aberta, depois vem para a internet, TV fechada e também até a propaganda externa, que as agências chamam out of home, alguma coisa assim, é OOH o termo que eles utilizam, né? Que é a propaganda externa fora. Então, está em 5º, só com 3 e poucos % do investimento do bolo inteiro de publicidade. E o rádio é fantástico. O rádio é um negócio absurdo, chega em muita gente. Por que será que está em 5º? Por que será que do bolo só tem 3 e pouco %? Então, essa mudança, é isso que está acontecendo agora, que a gente tem que começar a captar o que fazer, novos projetos. Me permita tentar até facilitar um pouco essa analogia, ou então, enfim, você falou dessa nota, dessa notícia que você leu, essa informação, mas a Abert, no final do ano passado, salvo engano, início ao final do ano passado, em meio à pandemia, em meio ao grande boom da pandemia, trouxe uma pesquisa, a Abert, que é a Associação Brasileira de Radiodifusão, uma pesquisa que dizia que o rádio foi o veículo que mais cresceu durante a pandemia, em termos de busca das pessoas até pela informação e pelo entretenimento. Afinal de contas, ninguém mais aguentava ligar a televisão e ver falando de que morreram tantas pessoas, de que as imagens de covas abertas e tudo mais, e isso fez com que o rádio, a busca pelo rádio, a busca do ouvinte pelo rádio crescesse muito, né? Foi o veículo que realmente mais cresceu em busca de novas pessoas, novos assíduos. Vai um pouco contra essa... E eu não estou fazendo um choque, não é para que haja um choque, mas sim para que a gente consiga entender um pouquinho o porquê disso. Porque a informação ela vem num momento em que o rádio tem um crescimento muito grande na sua audiência, na sua busca, principalmente por conta do ouvinte. São extremos, né? Como eu tinha falado, você agora citou, o rádio cresce muito em audiência. Mas por que em faturamento ainda está caindo, né? Essa transição que eu acho que os proprietários de rádio, o pessoal das agências, o pessoal do comercial das rádios tem que começar a definir. Uma das coisas que eu posso talvez até destrinchar para mostrar o porquê às vezes está caindo o faturamento. Se você for hoje impulsionar um post sobre algum assunto, algum produto, você vai pagar um valor irrisório na internet, nas redes sociais, um Facebook, um Instagram. Se você for traduzir isso para um anúncio em rádio, é um negócio absurdo, muito maior, né? Então, talvez o anunciante, talvez a agência vá falar assim, mas se eu posso pagar 10% do valor de rádio, por que eu vou pagar esse valor todo no rádio? Então, eu acho que essa transição que a gente tem que tentar equalizar tudo isso. Como chegar a um denominador comum de que eu vou conseguir competir direto com a internet, eu vou competir com a publicidade externa, eu vou competir com a TV a cabo, sendo que o rádio tem um público fantástico em crescimento.
né? Então, eu acho que essa mudança não só de produção de conteúdo, mas também nos outros setores das rádios, né? Até comentei um dia desse, por que não você, no meio das músicas, em vez de você só colocar as vinhetas de passagem, por que não, à noite, numa programação musical, tá com vontade de pizza? Ligue na pizzaria tal, e o telefone, uma coisa básica, como vinheta entre as músicas. E vai ter, lógico, a identificação da rádio e tudo, mas uma coisa muito rápida, não sendo só no break, porque para alguns ouvintes, o que dá a ideia de break? É o tempo que eu posso ir ao banheiro, eu vou pegar meu prato, lá montar meu prato para voltar e ouvir a rádio, se eu estiver num equipamento sem mobilidade, parado, né? Então, eu acho que isso tem que ser repensado, mudado. A gente tem que sair do quinto lugar de faturamento. Eu falo por que faturamento? Porque é o que vai proporcionar condições de você fazer um conteúdo melhor, produzir um conteúdo melhor, ter profissionais melhores na rádio, né? Você precisa disso. Então, a mudança é em produção de conteúdo, é em transmissão. Hoje você vai ouvir a Super hoje, qualidade na internet é um negócio absurdo, gostoso de ouvir, né? É mais gostoso do que você ouvir no rádio, né? Uma rádio comunitária, por exemplo, hoje não pode ter um Orban, não pode ter um processador fantástico. Tem opções muito boas, né? Mas hoje você precisa de um investimento fantástico para você ter um processador físico. Na internet você não tem isso. Fantástico, o áudio, quem quiser ouvir, a Super está com áudio muito bom, 100% do tempo sem queda, é muito boa mesmo a transmissão. Então a internet está ajudando muito nisso, né, de melhorar, mas não é só isso que a gente precisa, não é só a transmissão, é todo o conjunto de rádio, e eu acho que nós hoje, vamos, aqui a alguns anos, talvez muita gente fale de todos nós, aquele pessoal que passou pela transição, que conseguiu fazer a ligação, o link do rádio mais antigo para o rádio moderno, e é isso que eu acho que a gente está precisando fazer, trabalhar a mente, melhorar tudo isso, né, para a gente ter uma rádio do futuro, melhorar faturamento, melhorar a abrangência do que a gente informa, né, e o público tem. Hidalgo, você falou aí da Rádio Super, como é que, para quem quer ouvir, para quem quer conhecer o som da Rádio Super pela internet? Radiosuper.mob, ouve pelo site, ou baixa o aplicativo, vai no Google Play, é só por Rádio Super Sorocaba, você vai encontrar, tanto para Android quanto para iOS. E tem vários agregadores, né? Radios.com.br, TuneIn e outros. No FM? No FM 87.5. 87.5. O que você espera para a gente encerrar? O que você espera para os próximos 100 anos do rádio? Talvez não estejamos aqui, muito provavelmente não estejamos aqui, mas o rádio vai permanecer. O que você espera para esses próximos 100 anos? O rádio já estabilizado, eu acho, tendo feito essa transição, que a gente está em transição, eu acho que já totalmente adaptado. Talvez muitas coisas que a gente está pensando hoje, a gente nem sabe o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos, novas tecnologias chegando, né? O rádio hoje está no Spotify, está em várias plataformas, né? Você pode consumir rádio de várias formas. Antigamente era só o rádio. Se você não tivesse, não estou em Sorocaba, não consigo ouvir a Rádio Super. Então, hoje você pode estar em qualquer lugar do mundo e ouvir pela internet. Então, eu acredito que vai ser um rádio extremamente moderno, viu? Vai ser extremamente moderno e espero com pessoas engajadas, não que vivam só para ganhar no rádio profissionalmente, mas que vivam para o rádio também, para o rádio sempre crescer, melhorar, né? Eu tenho perspectivas fantásticas e eu acho que nós vamos, ainda mesmo aqui, vamos ver muita coisa, viu, Douglas? Antes da gente ir embora, eu acho que nós vamos ver o rádio com mudanças significativas e um rádio fantástico, né? As pessoas amam o rádio, né? Não tem como, não vai acabar, não vai. Eu acho que vai mudar a forma de se ouvir, vai mudar a forma de se gerir todos os setores de rádio, mas as pessoas amam o rádio, isso não acaba. Senhoras e senhores, Hidalgo Neto contando um pouquinho das histórias do rádio, dos perrengues, da montagem, da concepção do rádio no seu sistema comunitário, o rádio feito ali para a comunidade onde está inserido.
E hoje tivemos aí a oportunidade de conversar com o Hidalgo Neto. Hidalgo, obrigado mais uma vez. A Universidade de Sorocaba com a Rádio e TV Uniso agradecem muito a sua participação, que veio a brilhantar, obviamente, um pouquinho mais a nossa série de entrevistas por aqui. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço você, Douglas, o Luiz, né, todo o pessoal da Uniso, o pessoal das câmeras, edição, né, todo o pessoal da Uniso, por esse trabalho muito bacana, né, se importar com o rádio e falar desses 100 anos de rádio, não dos 100 só que passaram, mas o que vem pela frente. Eu que agradeço. Tá aí, Hidalgo Neto contando um pouquinho das histórias que o rádio não contou e as histórias que o rádio conta e vai continuar contando.